Cara, inacreditável o que eu acabei de ver. Tipo assim, eu nem ia fazer esse vídeo aqui, eu achei que eu ia ver Death Note, ia passar batido. Mas, cara, realmente é aquele ditado, né, que, tipo, quando você tá tentando escrever um gênio, escrever um cara muito inteligente, ele só é tão inteligente quanto o autor que tá escrevendo ele. E, cara, eu não quero chamar o autor de burro, não. Ele provavelmente é muito mais inteligente que eu, muito mais criativo, etc. Mas, pô, tá de sacanagem, né? Tipo, que viagem, né? Então vamos falar aqui de Death Note, né? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Por que que eu tô tão desapontado? Bom, vamos lá. Você começa Death Note, você tem ali uns 15 episódios muito picas, né? Você tá vendo aquela batalha ali do Light contra o El. Você não sabe o que eles estão fazendo, você tá meio que aprendendo ainda tudo como é que funciona, como é que o Death Note funciona, né? Que ele vai descobrindo etapas novas. Você vai vendo como é que o El tenta ir descobrindo como é que essa porra funciona, que ele também não tem ideia. E até aí tudo bem. Aí começa aqui que você já vê que tá meio esquisito, né? Com aquele mini arco que o Light perde a memória, e ele tá meio que detetive bonzinho. Não, nunca poderia ser o Kira, nunca poderia ser o Kira. Aí, cara, ele já dá uma enrolada. Essa porra dura aqui uns 7 episódios, sei lá quanto tempo. Já dá uma enrolada. É meio estranho ver o Light ser tão contra o Kira, porque desde o começo ele já aceitava ser o Kira quando você vê ele pegando Death Note, né? Ele já sai matando 1000 pessoas com essa porra. Mas tudo bem. Volta a memória dele, você acha que vai voltar a mesma narrativa ali, né? Os mesmos duelos. Só que rapidamente, muito spoiler agora, tá? Isso aqui é cheio de spoiler, essa porra desse vídeo. Não tô segurando nada não, então se você não viu, sai. Aí rapidamente você vê, eles já matam o El. E eles matam o El de uma maneira bizarra, tipo assim, eles usam pra mim é um plot armor bizarro do Light, a porra daquele Shinigami, querendo ajudar ele, querendo salvar a Misa Amane lá, né, a namoradinha dele. E de uma hora pra outra, ele consegue fazer o Shinigami anotar todos os nomes que ele usava ali, do Atari, do El, e os dois morrem. Tu nem descobre a porra do nome do El, eu acho. Aí tu já fica bolado. Porque o anime poderia acabar de dois jeitos diferentes pra mim, né? Ou o El pega o Light de alguma maneira, né? Que ele fica, digamos, ele constrói um plano ao longo da série inteira, assim, ele consegue descobrir. Ou o autor poderia fazer o Light ganhar, mas ele não ia querer fazer isso, né? Porque, enfim, o Light é tipo um maníaco que tá matando gente, etc. Que em teoria é pra gente não achar isso legal. Mas ele fala que o mundo tá, tipo, 80% mais seguro, assim, não tem guerra, tá ligado? Não tem máfia mais. Mas, tipo, em teoria a gente não pode concordar com isso, mesmo que o autor não tenha feito nenhum esforço pra gente não concordar com isso, né? Mas tudo bem, vamos seguir sem isso. Vamos seguir que tem essas duas hipóteses. Ou o Light ganha, que eu acho que seria muito improvável o autor fazer isso, ou o El ganha, né? De alguma forma. Mas não, ele mata o El meio que quase. Não é no meio do anime, mas talvez 2/3 pra dentro do anime ele mata o El. E aí mostra, né? O Light já tá há 3, 4 anos sendo o El falso, etc. Aí tudo bem. Aí chega, cara, esses dois pregos, leque. Tipo assim, tá de sacanagem. Não tinha como eu ficar com mais raiva do que vendo esses dois detetives prodígios, assim, escolhidos à mão pelo El. Que é tipo um cara que é meio alterna, que fica comendo chocolate e ele não se importa em matar as pessoas. Então ele, tipo, tem um pedaço da personalidade do El. Enquanto o outro é mais, tipo, analítico, assim, que resolvia quebra-cabeças, mas também ele nunca cruza aquela linha que o El cruzava e que o Melo cruzava. Tipo assim, cara, que forçação de barra sinistra. Sinistra. Mas tá, eu tava engolindo até aí, tá? Eu tava engolindo até aí. Mas eu tava ficando preocupado que eu tava tipo, cara, obviamente esses dois caras vão ter que derrotar o Light. Ou o Light ia morrer de uma maneira meio sobrenatural, assim, né? Tipo, sei lá o que ia acabar acontecendo, não sei se o Shinigami ia matar ele, ou se talvez algum aficionado, talvez, ou tipo aquele fake Kira que ele fez, aquele Mikami, acho que é o nome dele. Talvez o Mikami matasse ele porque ele fosse completamente viciado nele, sei lá, podia ter uma viagem assim, e aí o Light não morreria assim. Mas, meu irmão, o que foi esse plano final? Tipo, esse plano final foi tão idiota que dói. Tipo, eu sei que ele tava querendo. O autor provavelmente queria mostrar o quê? Que o Light tem um complexo de Deus bizarro. Ele acha que ele não tinha mais como perder porque ele ganhou o duelo. E ele claramente estava subestimando os dois detetives novos agora. Então é por isso que ele perdeu. Tipo, eu entendo que ele tava tentando fazer isso, mas, cara, que jeito horrível de fazer isso com um plano idiota. Vamos pensar no plano como é que é. O plano é o seguinte: os dois sabem que o Light não tá com o caderno, não é ele que tá matando. Então tem um outro, tem o Kira falso, que é o Mikami. Então eles já descobriram quem é o Mikami, né? Por algum motivo ele viu 1000 entrevistas, né? Tirando esse fato que o Nier lá, o N, viu 1000 entrevistas assim, e, tipo, achou o fake Kira assim lá. Tudo bem, vamos ignorar isso. Mas aí ele tem o fake Kira lá.
Então ele começa a seguir o Fakeira, vê que o Fakeira tá anotando tudo. Aí o Light tem o plano, tipo, cara, você vai continuar fingindo que você tá anotando tudo. Você vai mandar, tipo, as páginas pra mina lá, que eu esqueci o nome dela. E essa mina que vai ficar matando enquanto você tá com um caderno falso. O caderno verdadeiro vai estar dentro de um banco, tá? E você só vai ficar mandando página pra ela. Que o plano é o Nier ver esse caderno, achar que é o verdadeiro. Quando ele achar que é o verdadeiro, ele vai tentar substituir as páginas exatas do dia que vocês vão se encontrar, que aí quando ele chegar lá, ele vai escrever nas páginas falsas e ninguém vai morrer. Aí tá bom. Aí o Light prevê isso, faz todo esse esquema do caderno falso. Eles vão pra lá. E aí os dois tentam descobrir na hora se isso é verdade ou não. Tipo assim, pro Nier descobrir na hora faz mais sentido porque ele não tem como ele conseguir anotar diretamente no caderno sem matar alguém e é o ponto fraco dele ele não cruzar essa linha, tudo bem. Mas o Light não vai descobrir se o caderno é verdadeiro, irmão. Cara, bastava o Mika me matar uma pessoa antes, mano. Peguei isso. Tipo, tudo bem. Isso porque eu nem entrei no detalhe de como idiota é esse plano, mas vamos seguir que ele tava confiando 100% no Mikami. Isso nunca aconteceu na história do Light Yagami, na porra dessa série, confiar tanto em alguém assim. Ele tinha que não só confiar no Mikami de não ir no banco, que no caso ele foi, por isso que ele se fudeu. Então o Mikami foi no banco, o Light nem pensou em checar nisso. Então o Mikami foi no banco, e aí isso deu acesso a eles ao notebook verdadeiro, que de novo, como é que o cara abriu a caixa do banco do outro, mano? Tipo, não existe isso, tá ligado? Mas enfim, abriu a caixa do banco do cara, trocou o caderno, e o Mikami não pensou em checar uma vez, checar antes, cara. Você sabe qual é o plano dos caras. Você sabe que o plano dos caras é trocar a porra do caderno, mano. Checa a porra do caderno, moleque. Tá de sacanagem. Isso porque eles fizeram um plano tão desnecessariamente complicado. Sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer uma coisa, mano. O Light chega lá, tipo, cara, a gente vai se encontrar. Ele vai tentar trocar o caderno. E aí ele já sabe qual é o plano do cara. Que ele vai escrever todos os nomes menos o do Light. Fala assim, Mika, mano. Fala o seguinte, arranca uma página desse caderno aí. Arranca uma página verdadeira. Já checa que funciona. Escreve na porra da página. E ele bota essa página no bolso, irmão. E acabou. Deixa ele fazer o que ele quiser com o caderno. Deixa ele pegar o caderno verdadeiro. Foda-se, ele faz o que ele quiser. Só pega e fica com uma página, cara. Uma página que você precisava. Uma página. Mas não. Nem isso ele faz, né? Não faz nada. O cara é retardado. O cara é idiota. E aí tudo bem, a gente tem que ver esse plano. E aí, cara, cada vez essa série fica mais mirabolante ainda, né? Tipo, no começo. Tipo, óbvio que é uma parada de ficção com um caderno que mata pessoas, eu entendo isso. Mas tem alguns momentos que você tem que aceitar, tipo, cara, o que tá acontecendo, né? Digamos, várias cenas me estressam. Vamos entrar nesse mesmo plano final, né? O cara copiou a caligrafia exata do cara mais perfeccionista do mundo, copiando, sei lá, 300 mil páginas, assim, escrevendo, sei lá, quantos milhares de nomes no formato exato que o cara perfeccionista escreve, que aí ele não conseguiria ver que é falso até com a porra do microscópio em uma noite. Tipo assim, irmão, vamos relaxar um pouquinho. Vamos relaxar um pouquinho com esse plano maluco que você tá bolando no último arco, tá ligado? Vamos relaxar. Tem coisas melhores pra gente pensar aqui. Tem planos mais legais pra gente pensar aqui. Mesmo com a morte do El, né? Com esses dois pregos que a gente tá vendo. Porque assim, o Mellow tem um pena dele, tá ligado? Tem um pena desse cara. Tipo, ele foi nada. Nada. Ele roubou o notebook usando a porra de um míssil. Mandou o notebook com um míssil, irmão. Com um míssil. Tipo assim, esquece. Ou aquela cena que o Light vai ver quem é o N, o Nier lá. Aí o Nier só joga, tipo, 10 milhões de dólares pela janela. Tipo, cara, que porra de plano é esse, irmão? Tem que ter planos melhores. Você não pode botar a porra de um helicóptero. Você não tem um helicóptero, não, com esses 10 milhões de dólares pra tipo, escalar, tá ligado? Tipo, por que você tem que jogar 10 milhões de dólares pela janela? Cria um túnel subterrâneo, tá ligado? Tipo, faz qualquer coisa. Menos, tipo, ter que chamar a polícia. Aí você bota a roupa de polícia, joga 10 milhões de dólares, cria confusão. Aí, cara, bizarro. Não sei o que o autor tava pensando com esse final. Tipo, eu entendo que ele tinha um problema, que ele tinha que escrever o maior gênio do mundo, assim, né? Os dois maiores gênios do mundo, do momento. Então tinha que ter planos mirabolantes pra eles, né? E eu não tô falando que eu faria melhor não, tá ligado? Eu tô falando que é algo complicado. Eu percebi que ele tava enrolado quando eu comecei a ver. E eu fiquei triste, né? Porque, cara, eu já vi uns 100 animes antes desse. Eu não sei porque eu demorei tanto pra ver. E eu tava com uma esperança muito alta pra esse. Né? Eu tava tipo, achando que ia ser muito foda. E foi muito foda, eu gostei muito, tá ligado?
Só que, cara, esse final me deixou puto. Nem o final, né? O último terço do anime. É isso, pessoal. Não quero enrolar muito, não. Eu nem ia fazer esse vídeo. Só que eu vi o final e falei, cara, o que eu acabei de vivenciar, tá ligado? Tipo assim, bizarro. Eu não sei como é que vocês se sentem vendo isso. Eu não sei exatamente se a galera gosta do final ou não. Eu acho que eu já vi um pouco dos dois. Mas isso aqui é minha opinião, realmente. Nem ia fazer esse vídeo, tava fazendo um outro vídeo agora. Mas eu tive que fazer esse aqui agora rapidão, só pra vocês ver se vocês concordavam comigo ou não. Mas fechou. Como sempre, valeu, pessoal.